Salve pessoal, hoje estamos aqui na ilha da Queimada Grande, mergulhando com alguns corais. E para quem não acredita que em São Paulo tem recife de coral, tem coral que dá para ver, só no snorkel, nem snorkel tem hoje, só a máscara. Dá uma olhada aí nas imagens que eu vou deixar na sequência. Bom, e antes da gente começar esse vídeo, eu preciso avisar vocês que do dia 5 até o dia 20 de novembro estará acontecendo a Black Friday da Coral Cultura. E durante esse período de promoção, as primeiras 10 pessoas que comprarem qualquer coral, mais uma garrafinha de Copperwood da nossa microvida, vai ganhar de graça uma garrafa de Rottweiler, galera. É isso aí, então você escolheu qualquer coral, tá? Em qualquer valor, pode ser mais de um, quantos corais você quiser, mas comprando a partir de um coral, e selecionando e comprando a partir de uma garrafa de Copperwood, vocês vão ganhar de graça uma garrafa de Rottweiler, beleza? Independentemente do valor do coral, independentemente do valor do desconto que estará sendo dado no coral, tá? E falando em desconto, justamente nós teremos descontos de até 40% nos nossos corais, tá bom? Então aproveitem e, inclusive, vai ser assim, bastante desconto para vários corais diferentes, não só os corais mais simples, tá? Os corais mais raros que nós temos no site também vão estar em promoção, vão estar com descontos bem legais, tá? E além dos descontos nos corais, nós teremos algumas condições de fretes bacanas aí, pessoal do Sul e Sudeste, tá? Eu vou fazer frete fixo de R$ 50 para toda a galera que for do Sul e Sudeste, tá? Infelizmente não dá para fazer essa mesma condição para quem for do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, justamente porque para esses lugares tem que ir via avião e aí fica um pouco mais complicado o valor do frete, tá bom? Mas para a galera aí que vai ir por via transportadora, então Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, o frete é fixo para vocês, tá bom? Qualquer compra que vocês fizerem vai ter o frete fixo de R$ 50, ou lá no nosso site a gente já tem, né, alguns valores mínimos para frete grátis, esses valores se mantêm no mesmo esquema, porém se você não atingir esse valor mínimo, o frete para você vai ser fixo aí de R$ 50, beleza? Então é isso aí, galera. Aproveitem, você 3 semanas de atualizações só com coral filé, cheio de promoção, tá bom? E claro, valendo aí para os 10 primeiros, não se esqueçam, tá? Os 10 primeiros que comprarem um Copperwood de pelo menos um coral, vai ganhar um rotífero de graça. Então aproveitem, lá no nosso Instagram vai ter toda a divulgação mais detalhada mais pra frente, tá bom? Então aproveitem, fiquem ligados lá, segue lá já, @coralcultura, e vamos lá começar esse vídeo. Bom, pessoal, então basicamente o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Ilha da Queimada Grande, né, ou a Ilha das Cobras, e mais especificamente sobre alguns corais, né, que a gente encontra por lá. Eu vou trazer um pouquinho algumas informações aqui para vocês sobre esse ambiente, sobre essa ilha, né, e sobre os corais que lá habitam. Então, bora lá. A primeira coisa que é importante dizer é que a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras, no caso é a mesma ilha, tá? Ela tá localizada a 35 quilômetros da costa, ali de Peruíbe e Itanhaém, tá bom? Peruíbe é exatamente onde a coricultura está localizada, né? Então ela é uma ilha oceânica, ela é um pouco distante ali de barco, num tempo bom, dá ali mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora de viagem até lá. E justamente o ponto mais perto para você poder sair de terra até lá é justamente Itanhaém ou eventualmente Peruíbe. Essa ilha, ela inclusive, ela é controlada, né? Ela é gerida pelo ICMBio. É uma ilha da qual a gente não pode acessar, não se pode pisar. E vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. E bom, basicamente, a Ilha das Cobras, ela possui cerca de 430 mil metros quadrados de área. O seu ponto mais alto tem cerca de 206 metros de altura, e ao redor dessa ilha nós temos uma profundidade média aí de mais ou menos 45 metros. E uma outra característica interessante dessa ilha é que justamente ela não possui praia, tá? Toda a costa dela é cercada por rochas, cracas, então é basicamente um costão rochoso 360 ali naquela ilha. Não tem área de desembarque e não tem nenhuma praia que você possa ali sentar na areia e ficar curtindo ali aquele ambiente. Até porque você provavelmente não vai querer fazer isso. E eu vou te explicar agora o porquê. E bom, basicamente, a Ilha das Cobras recebe esse nome porque ela tem uma altíssima concentração de serpentes no seu território. Provavelmente é um dos lugares com a maior concentração de cobras por metro quadrado do mundo. Em alguns pontos, essa ilha pode atingir de 1 a 5 cobras por metro quadrado. Imagina que loucura, que pesadelo andar nesse lugar, né? E além disso, não é só que são cobras, né? Cobras simples, aleatórias que a gente encontra lá, não. A gente tem várias cobras delas que são venenosas, inclusive jararacas e inclusive
né, existe uma jararaca que existe na Ilha das Cobras, que é uma espécie endêmica dessa ilha. O que isso quer dizer? Espécie endêmica é aquela espécie de animal que ela só existe naquela região. Então essa jararaca, chamada de jararaca ilhoa, justamente porque ela só existe nessa Ilha das Cobras, é uma serpente que a gente encontra lá e que ela é altamente venenosa. Entre todas as jararacas, provavelmente ela é a mais venenosa de todas. E por que que ela tem, né, esse poder tóxico aí todo, né? Justamente porque ela teve que se adaptar naquela ilha a caçar pássaros. Então ela precisa de um veneno que tenha uma ação muito rápida no organismo da sua presa, para que ela não tenha tempo de sair voando e escapar da ilha. Então é uma cobra extremamente perigosa e que a gente só encontra nesse local. E aí, aquela vontade de desembarcar nessa ilha já passou? Diz pra mim aí nos comentários se você teria coragem de pisar nesse lugar. Bom, dado aqui um panorama geral da ilha em si, né, vou contar um pouquinho pra vocês então dessa minha ida até a Ilha das Cobras. No caso da Ilha das Cobras, ela é um lugar muito famoso pela pesca, né, tem muita pesca artesanal, muita pesca esportiva que acontece ali em volta da ilha, próximo daquela região. E nesse dia justamente eu fui acompanhar meu pai numa pescaria de barco, e a gente acabou passando ali pela Ilha das Cobras, certo? Um pouco antes da gente parar na Ilha das Cobras, fazer um rolê, eu mergulhar ali, que eu vou mostrar pra vocês as imagens mais adiante, né? A gente parou num ponto de um mar aberto, onde meu pai começou a pescar ali, curricar um pouquinho e tudo mais. E eu aproveitei para entrar um pouco na água ali, dar um tibu, já tirar aquela nhaca, né? E a água tava bem azul, não tava tão transparente, mas a água tava bem azulada, muito bonita. E para minha surpresa, a hora que eu mergulho, embaixo do barco eu me deparo com esse cardume de peixes que vocês estão vendo aí na imagem. Dá uma olhada no tamanho desse cardume. Quantos peixes você acha que tem aí? Dá uma olhada nisso, cara, que coisa impressionante. Eu fiquei abismado, assim, realmente uma cena fantástica, linda mesmo de se ver. E justamente, né, a Ilha das Cobras, aquela região em volta, ela acaba sendo um local muito propício para pesca, por quê? Porque aquela área, né, recebe correntes marítimas ricas em nutrientes, e além desses nutrientes presentes, nós temos o recife de coral que lá existe. Consequentemente, né, com essa junção de fatores e muitos outros que talvez a gente nem entenda tão bem, aquele ambiente se tornou praticamente um oásis de vida, né? E nós temos ali um desenvolvimento muito grande de diversas espécies de peixes, e muitos deles que são comercialmente interessantes aí para pesca e para alimentação. Ou seja, a Ilha das Cobras é um ambiente de extrema importância ecológica. Tanto em terra, quando a gente está falando, né, de espécies endêmicas, de uma cobra que só existe lá, quanto também no mar, quando a gente está falando ali de estoque pesqueiro, desenvolvimento de biodiversidade, né, e de habitat para diversas espécies marinhas. E aí eu comentei, né, justamente sobre os corais que estão ali na ilha. E aí eu queria dizer que em 2015, alguns pesquisadores da Universidade Federal do ABC encontraram um recife de coral ali na Ilha das Cobras. Porque até então a gente sabia que existiam alguns corais lá, mas uma coisa é ter esse coral presente naquele ambiente. Outra coisa é existir um recife de coral, beleza? E aí, justamente nessa época, né, alguns mergulhadores descobriram de fato que existia ali, a cerca de 12 metros de profundidade, um recife de coral bem antigo. E o mais interessante de tudo é que esse recife de coral, ele é basicamente o recife de coral mais ao sul do Oceano Atlântico. Então, abaixo ali da Ilha das Cobras não existe mais recife de coral quando a gente está falando de Oceano Atlântico, tá? Que é uma coisa muito interessante, porque, como a gente sabe, né, os corais eles tendem a estar em ambientes mais tropicais, mais quentes, né? E quanto mais ao sul ou mais ao norte, né, mais longe do Equador, a gente começa a ver uma diminuição desses carinhas, né? Então acreditava-se há muito tempo atrás que não existia recife de coral no litoral sul de São Paulo, né? Acreditava-se que não existia por conta dessa questão geográfica mesmo, né? E se concluiu que sim, não só existe, como realmente é um recife de coral e o mais sul que existe no Oceano Atlântico. E esse recife de coral é um recife relativamente pequeno, ele possui cerca de 75 mil metros quadrados, tá? Então, quando a gente fala numa área, assim, comparando com outros recifes, é relativamente um espaço pequeno, porém, ele tem justamente uma importância ecológica enorme, justamente por servir de abrigo, alimentação, né, e um habitat, de modo geral, para diversas espécies marinhas que são muito importantes que ocorrem naquela região. E aí, quando a gente fala de coral especificamente, vou comentar aqui para vocês alguns corais que a gente pode encontrar lá na Ilha das Cobras. Dentro dos artigos científicos que eu fui dando uma estudada para entender, né, o que já foi registrado por ali, a gente tem algumas espécies de corais nacionais como Mocismilha ríspida, nós temos a Madrax decactis, tá? Eu acho que é assim que pronuncia, posso estar pronunciando errado, beleza? Mas é um outro tipo de coral nacional. Eu não encontrei muito em artigo, mas eu avistei lá e eu vou mostrar mais pra frente, eu vou comentar com vocês. Palitoas, tá? E um coral que não é nacional, mas que infelizmente a gente já encontra praticamente em todos os lugares que tem coral no Brasil, a gente acaba encontrando esse cara, que é o coral-sol, né? O Bastria. Então, infelizmente, esse invasor também já está presente ali
no Recife de Coral da Ilha das Cobras. Bom, e nessa ida aí pra Ilha das Cobras que eu fiz, né? Nós estávamos ali andando em volta da ilha, navegando ali em volta, né? Vendo o visual, que realmente a ilha é paradisíaca, é muito bonita. E o mar tava muito cristalino, muito bonito ali em volta, assim, bem transparente. Principalmente na parte da ilha que é abrigada, né? Que é virada ali pro continente. Naquela área a gente tem uma zona mais calma de mar, né? Que é o mar balança menos, tem menos ondulação. E a gente tem uma claridade maior da água também, tá? E aí foi justamente nesse ponto que eu parei para fazer um mergulho. Mergulho esse, obviamente, foi feito como vocês viram no comecinho do vídeo. Sem nadadeira, sem snorkel, sem lastro, sem nada. Só com uma máscara, uma GoPro e um sonho. E aí lá fui eu, né? Entrei no mar, né? Entrei na água e eu não tava esperando ver coral assim de maneira tão rápida e fácil ali, né? Só que na hora que eu mergulhei, eu já me deparei com um cisnilha. Vou colocar aí na imagem para vocês, tá bom? Eu me deparei com bastante palitoa. Não sei exatamente se é a variáveis ou carimorno, tá? Ficou um pouco difícil de identificar ali. Porém, um fato interessante é que vocês vão reparar nas imagens, é que as palitoas estavam um pouco branqueadas, né? E nem tava na época de verão nem nada, isso foi dito que em maio, né? Era uma época relativamente fria, inclusive, talvez por algum rebote aí de águas quentes do verão, não sei o que teve anteriormente, mas vocês podem reparar que tem bastante paletó branqueada também, né? Nesse ambiente, o que é uma preocupação, né? Mostra que o negócio ali não tá 100% saudável, né? E já, gente, peço desculpa para vocês que provavelmente as imagens estão meio corridas, estão meio balançando, né? Meio bagunçadas, porque tinha uma leve correnteza ali, como a gente estava sem laço, sem nadadeira, estava meio complicada ali a estabilidade, a flutuação e né, a parte de afundar para poder ver ali a piné, poder ver os animais. Então, peço aí a compreensão de vocês. E, se não me engano, eu acho que eu avistei alguma fávea. Eu não me lembro se era uma fávea ou se era uma moncismilha que parecia uma fávea. Mas a gente vai descobrir daqui a pouco aí, eu vou estar deixando nas imagens para vocês, tá bom? E além, óbvio, né, desses corais que eu avistei, a gente vê muita macroalga linda, inclusive, muita macroalga colorida, assim, com tons diferentes de verde, azul, avermelhado, muito interessante, né? Então é legal também justamente entender, né, que, cara, esse não é só o coral, né? As algas também fazem parte dele, algas calcárias, algas filamentosas, vários tipos diferentes de algas, né? E é claro, os peixes, então, vi bastante peixinho também legal. Muito peixe interessante. Eu vi alguns budiões, não sei se eu consegui filmar os budiões, tá? Mas tem bastante peixe interessante também que eu pude ver nesse mergulho, né? Bastante ouriço também, né? Uma presença bem grande aí de ouriços ali no costão. Mas a gente vê justamente um ambiente com uma biodiversidade muito interessante, né? Bastante vida, bastante animal passando ali. É impressionante pensar que isso está a mais ou menos 40 minutos aí de uma praia no estado de São Paulo. Muitas vezes a gente acaba achando que no Brasil, coral, né? Só lá no Nordeste e tudo mais muitas vezes até fora do país, né? Mas não, a gente tem coral aqui perto, coral que dá para você ver, né? Mergulhando só de snorkel, só de máscara, dá para curtir e dá para ver esses animais aqui pertinho da gente. E uma outra coisa interessante também da Ilha das Cobras, né? Saindo um pouquinho do mar indo para a terra, é que lá é uma área, né? De reprodução de aves. Então, eu até tentei filmar, vou tentar colocar aí pra vocês, mas paciência também, galera, porque eu tava no barco balançando, tentando filmar com o zoom ali. Mas eu pude registrar ali uma mãe alimentando o seu filhote, né, dentro do ninho, dentro da ilha. Então lá na ilha a gente vê também uma população de aves bem grande, tá? Aves marinhas, obviamente, né? Que vivem ali na ilha. Obviamente, provavelmente elas têm que ficar bem ligeiras ali, né? Para não tomar um bote de cobra de surpresa. Mas, né, justamente, acaba que não só é o ambiente natural delas, né, dessas aves, como né, elas justamente estão ali e elas servem de alimentação para as cobras que habitam também a Ilha das Cobras. E é claro que não é só ali que a gente encontra corais, né, no estado de São Paulo. Você vai poder encontrar corais em São Paulo, desde ali da região de São Sebastião, Ilhabela, né, Ubatuba. Tem muito lugar aqui no nosso estado que você consegue encontrar corais, tá? Infelizmente, muitos desses lugares, a visibilidade tende a ser um pouco ruim, né? A água tende a ser um pouco turva, precisa ter um dia bom, né? Um dia certo para mergulhar. Inclusive, assim, foi um milagre, nossa, um presente, né? De Deus poder estar na Ilha das Cobras naquele dia, porque o mar estava fantástico, estava lindo, maravilhoso, né? Mas você que tá querendo ver coral aí ao vivo, né? Sem precisar de muito esforço, você consegue encontrar em algumas praias aí do nosso litoral norte também. E no litoral norte, na verdade, você consegue muitas vezes não ter que pegar um barco para ir até uma ilha, você encontra muitas vezes no costão rochoso mesmo. Como eu mesmo mostrei para vocês, né? No vídeo que eu falo das pesquisas científicas que eu faço, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, né? Lá nessa pesquisa justamente que eu fiz em São Sebastião, eu coletei paletôs que estavam no costão rochoso e ficavam inclusive para fora d'água na maré baixa, né? Você vê como é fácil de encontrar esses animais por aí. Então, fica aí a dica também para você que quer ter uma experiência, quer ter um contato mais perto aí com os corais.
é uma ótima oportunidade aí pra você tá vendo esses animais mais de pertinho, beleza? Bom, pessoal, então era mais ou menos isso que eu queria passar aqui pra vocês, né? Mostrar que sim, a gente tem coral aqui perto, que sim, é possível você mergulhar com corais em São Paulo, né? E aproveitar, ter um dia maravilhoso, ver animais diferentes e vale muito a pena, com toda certeza. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa também nos comentários se você teria coragem de pisar na Ilha das Cobras, se você teria coragem de entrar naquele lugar, né? Se teria vontade ou se você passaria longe dele. Então não se esqueçam, para finalizar aqui, dia 5 de novembro, Black Friday da Coral Cultura, tá bom? Do dia 5 ao dia 20, aproveitem Coral com até 40% de desconto, condições de frete especial. E é claro, para os 10 primeiros que comprarem qualquer coral e uma garrafinha de Copépode da nossa Microvida, vai ganhar de graça uma garrafa de rotífero junto aí no pedido, beleza? Então aproveitem, corre, fiquem ligados que a partir do dia 5 tá rolando essas promoções e aproveita que são só 10 brindes desse aí de Microvida, beleza? Tamo junto, pessoal, um grande abraço e fui!